Olá, tudo bem com você? Eu espero em Deus, de verdade, que esteja tudo bem com você. O nosso tema de hoje, o nosso vídeo de hoje, não é sobre um personagem específico, mas sobre um assunto. Um assunto que nós precisamos de verdade sentar e conversar. Como essa mesa é uma mesa de devocionais bíblicos e uma mesa de compartilhar, e eu quero primeiro aqui agradecer a tantos comentários que eu tenho recebido lá no canal. Muito obrigada, viu, gente? Vocês estão assim me animando a cada dia permanecer nessa jornada. O assunto do nosso vídeo é descanso. Eu tenho o privilégio de ensinar devocional bíblico para algumas crianças numa ONG aqui em Jiquié, e eu fui conversar com eles sobre os dias da criação, né? O processo da criação. E aí eu falei para eles assim, gente, no sétimo dia o que aconteceu? E aí um deles, claro, né, já tinha aprendido sobre isso. Ah, Deus descansou. E aí eu perguntei, Deus precisa descansar? Aí sempre tem, né, um mais eloquente. Não, Deus é Deus, Deus não dorme, Deus não descansa. E aquilo me levou a preparar esse momento desse devocional. Primeiro para mim e depois para vocês. Quando o texto fala sobre a criação e todo o processo que aconteceu em cada dia, e Deus falar no final, foi bom, isso é bom, isso é bom, no dia que ele faz Adão e gera Eva de Adão, e aí ele diz muito bom, e aí no sétimo dia ele descansa. Esse descanso para nós precisa trazer lições, e nesse tempo de tanta correria que a gente tem vivido, como nós precisamos entrar nesse processo de descanso. Descanso é um princípio divino de confiança, renovação e obediência. Quando o texto diz que Deus descansou, logicamente que Deus não precisava dormir. Deus não tem necessidades fisiológicas como nós temos, né? De precisar dormir 8 horas, 5 horas. Eu não sei o tanto de tempo que você dorme. Mas esse lugar de confiança, renovação, obediência e entrega de controle a Deus é esse lugar que nós precisamos descobrir esse descanso. Lá no Novo Testamento, nós temos a citação de descanso falando de um jugo suave e de um fardo leve. Isso é descanso. Descanso, gente, não é dormir, mesmo porque, infelizmente, hoje muitos de nós só temos conseguido dormir se a gente toma um remedinho. Começa com um chazinho e depois evolui para um remedinho e depois a gente fica meio que dependente disso, infelizmente. Não, descanso não é dormir. Como eu iniciei falando no texto, falando no vídeo, descanso é algo que vai além da questão fisiológica. É justamente você dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Seja o problema, seja o dia bom, seja o dia mau, e eu decido descansar. Temos vivido esse tempo de correria, de trabalhos, compromissos, agendas, horários marcados, sem tempo para nada, muito menos para descansar. Frases como descansar, nem pensar, enquanto se descansa, carrega pedras, só existe descanso no céu, não preciso descansar, estou fazendo o que eu amo, tempo é dinheiro, e ainda usamos uma forma errada o texto bíblico, remindo o tempo por quantos dias são maus. Tem gente que ainda bota essa bandeira, né? Eu não posso ficar dormindo, descansando, porque os dias são maus. Então a gente acredita de verdade que é o muito trabalhar, o muito fazer, que a gente vai alcançar os objetivos. Por isso estamos adoecidos e adoecendo outros. Por isso, quando paramos, é por algum diagnóstico incapacitante, luto, perdas, uso de medicações controladas e etc. Então, algumas vezes, Deus permite que a gente seja parado por alguma circunstância para não nos perder. Alguns de nós enfrentam alguma situação onde você agora, pronto, as suas agendas são canceladas, os seus compromissos são cancelados porque você está internado, porque você recebeu uma notícia ruim, porque você perdeu um parente. E aí tudo que você tinha programado cai por terra, porque esse momento de descanso foi negligenciado por tantas questões, e questões até legítimas, ninguém está dizendo aqui que é errado, questões até legítimas, mas que o que Deus quer falar com a gente hoje, Ele quer trazer a gente para esse lugar de entender que nós precisamos viver, experimentar esse tempo de descanso. Deus não precisava de verdade descansar no sétimo dia. Ele o fez para nos ensinar o ritmo correto de se viver. Quando eu estava fazendo esse devocional, essa frase foi muito forte para mim, assim, Deus quer me ensinar a forma correta de se viver. Um dia de cada vez. Cada dia o seu mal.
a experiência de hoje, a vivência de hoje. Isso não significa que você não vai projetar futuro, que você não vai sonhar, que você não vai organizar a agenda. Não é nada disso. É que você não precisa estar nessa correria. As mentes aceleradas, as síndromes têm estado nesse lugar e têm achado esse lugar, né, tão propício dentro de cada um de nós. Nós precisamos crer, confiar, entregar de verdade o controle nas mãos do Senhor e entender que cada ciclo, cada situação, cada agenda só acontece se Deus permitir. A gente tem alguns personagens, claro, que viveram essa experiência do descanso. Nós temos o querido Abraão. Gente, Abraão recebe uma palavra de um Deus desconhecido, porque não sei se você conhece a história de Abraão. O pai dele era um idólatra e Abraão é criado nesse ambiente e a Bíblia diz que Deus aparece, fala com Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E isso é descanso. Abraão não sabia para onde ir e o que ia ser da vida dele, e foi. Nós temos a querida Ana, mãe de Samuel, que entregou sua angústia no altar e saiu em paz. Mesmo Eli não estando dentro das 4 linhas do sacerdócio, mesmo Eli estando já, coitado, na finalização, né, da vida sacerdotal, estando meio perdido, ele meio que entrega aquela palavra para Ana, assim: vai em paz, o que você está pedindo, o Senhor te conceda. Talvez ele falou aquilo mais como desencargo de consciência do que entendendo a palavra sacerdotal dele naquele lugar. Mas ele libera e ela recebe aquilo e descansa. E ela vive a experiência dela e gera Samuel. O rei Davi. A gente tem em Davi esse homem dos altos e baixos. Se você já teve a curiosidade de estudar, de ler sobre Davi, você percebe isso. Davi, um dia ele está maravilhoso, outro dia ele está lá embaixo, um dia ele está olhando para os ímpios, outro dia ele está prosperando. Então Davi tem todo esse processo. Mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque Davi encontrou esse lugar de entender: ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele encontrou esse lugar de descanso. E o nosso querido Elias. Elias, após de um esgotamento extremo no Monte Horebe, experimentou o cuidado suave de Deus, que o alimentou e o fez repousar antes de um novo envio. Depois de uma guerra, de um embate terrível, Deus não vem como um trovão, Deus não vem como um tremor de terra, Deus vem como uma brisa suave, dizendo para Elias: descansa, fica tranquilo, eu estou no controle. Nessa correria que a gente está vivendo, eu quero te dizer: descansa, porque de verdade, quem cuida de nós e o nosso tempo está nas mãos do Senhor. Descansa em Deus, que Deus te abençoe.